Wake Up Drops. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje eu tô aqui com um convidado surpresa, porque a gente teve aqui uns improvisos, mas a gente não deixa de fazer, né? Com certeza. Não, aqui a gente tá sempre presente, comprometido com a programação, né? Lógico. E aí eu tô aqui com o Gui, que a gente vai conversar sobre um assunto que a gente adora. Um assunto desses que já teve muito em alta no passado, agora não é um assunto do momento, porque a gente gosta de falar de outras coisas. Gui, do que a gente vai falar hoje? Acho que a gente tá num momento pra voltar nesse tema da Matrix, né? Vamos falar disso? O que você acha? Bora. Acho um bom tema. Super válido, porque é uma coisa que não sai de moda, né? Desde quando foi apresentado até mesmo pelo filme lá pra gente, acho que nos anos 2000, já nem sei quando. Nossa, acho que antes disso, vamos até olhar qual foi o primeiro Matrix. Depois eu faço uma pesquisa aqui rápida. A gente vai pesquisar e deixar aqui no card pra vocês, tá? Mas eu acho que é uma coisa que a gente se identifica bastante, porque a gente se sente dentro de uma Matrix, Manu. Então, como você se sente dentro da Matrix quando você vive? Quando você assistiu o filme, o que você achou? Fez sentido pra você? Você fala, meu, esse treco é real ou não? Fez muito mais sentido naquela primeira trilogia, né? Que teve o quarto filme que foi lançado recentemente. Mas no final da trilogia, o terceiro filme, pra mim, ele é muito isso. Ele desvenda muito isso. Porque realmente, o fato de eu estar no meu dia a dia, dormindo, acordando, será que eu não estou envolvido dentro de uma Matrix? Será que quando eu não estou quando eu estou no meu repouso, eu não estou me desconectando dessa Matrix? É isso que eu me pego nessas piras aqui, vindo pra cá. Às vezes no metrôzão eu fico ali, ó. Boto umas músicas clássicas e minha cabeça vai embora. É louco, né? Então, você sabe que eu quis falar disso porque, nossa, eu tô mergulhada em vários cursos e você vai juntando, né? Física quântica, que é um dos meus assuntos e tal, que me ajuda a explicar muita coisa, assim, sobre o que loucura é essa desse planeta? E, no final das contas, a conclusão que eles estão chegando é que a gente tá mesmo na Matrix. Olha que loucura! É real mesmo. Só que não exatamente como o filme coloca, né? Porque tem todas essas fantasias e tal. Sim. E dentro dessas pesquisas, assim, por que a gente faz filmes como esse? Assim, os maiores blockbusters, por exemplo, a Matrix, Guerra nas Estrelas, esses filmes Marvel, de super-herói, assim, que vendem pra caramba, eles fazem sucesso porque eles trazem, eles materializam, eles personificam uma intuição do nosso inconsciente coletivo. Nossa, faz sentido demais isso. Assim, todas essas coisas. Por que a gente é tão... Os filmes que fazem mais sucesso agora, nesse momento, falam de alienígenas, falam de vida em outros planetas. Então, super assunto, né? Ai, as imagens da NASA. Ai, meu Deus, isso é real, isso não é. Estamos sozinhos, não estamos sozinhos, né? Então, não é à toa que eles fazem sucesso. Não, e eu fico me perguntando, você falou isso daí, eu fico nessa questão, porque eu acho que até o próprio filme MIB, Homens de Preto, ele traz um pouco dessa reflexão, principalmente naquela cena onde o Pugzinho tá com um pingente aqui, que é uma bolinha, e o nosso universo está ali dentro. E aí ele começa a sair, e aí entra outro universo, e aí eu fico me perguntando, às vezes, quantas Matrix não existem dentro de outras Matrix? Pois é! Porque tem essa questão que você falou. Será que a gente tá sozinho ou não? Entendeu? Então eu fico nessa. Obviamente Guilherme, acredito que a gente não está sozinho. Eu também não. Sim que existam outros sistemas solares, outros tipos de universos. Só que, fala pra mim, Manu, explica um pouquinho melhor como que funcionaria essa Matrix na vida real. Então, porque assim, a ideia, o filme da Matrix, ele veio pra gente conseguir conceber o conceito. É difícil conceber o conceito, né? Nossa, mas peraí. Quando você assiste no filme, aquela ideia primária entra e a gente começa a entender os desdobramentos disso. O que a física quântica tá mostrando, né? Por que ela é tão, assim, se fala disso, revolucionária? Ela realmente... As pessoas ainda não estão com a noção total do que os conhecimentos da física quântica impactam no nosso dia a dia. Porque quando você entra dentro
entra dentro do átomo, né? A busca da ciência pela partícula fundamental. O que cria a realidade? Aí você vai picotando. Ah, não, a molécula, não o átomo, não as partículas dentro do átomo. E aí, uma das informações mais recentes é que 99,99999% da matéria não é matéria, é um espaço vazio. E hoje, tem um cientista que eu me baseio muito no trabalho dele, ele chama Nassim Haramein, para vocês poderem pesquisar e ver que o que eu estou falando é verdade. Até o que a gente chama de matéria, que é o próton, que é o núcleo do átomo, ele também não é uma partícula física, ele não é uma massinha sólida. Ele é um conglomerado energético que ganhou coerência dentro do campo quântico e se formou como se fosse um planeta. Sabe o que tem campo gravitacional? Sim. Então, é tipo mas microscópico, assim, né? A gente tá falando do núcleo do átomo, é muito pequeno. Só para assim, começar a dar uma noção de proporção, você tem trilhões de átomos em uma célula. Pensa. E aí você tem trilhões de células no seu corpo. Então é muito pequeno. Só que tudo isso é energia. Não tem nada de material. Então, pensa nessas... E hoje, né, a gente já sabe coisas sobre o próton. O próton ele é feito de milhares, mais até milhões, de um negócio que eles chamam de unidades Planck. Que são não são bolinhas, eles são ondas que se ganham coerência juntas e formam o próton. Então, tudo é feito desse campo energético. E essas bolinhas, né, eu tô falando tudo isso para chegar onde? Essas pequenas unidades que formam o que a gente chama de muito material, como se fossem pixels de informação, igual a gente tem na tela do computador. Nossa. São pixels. Só que, como assim, pensa, se uma célula tem trilhões de átomos que tem muitas dessas coisinhas, é muito pequeno. Então, os nossos sentidos não captam todos esses campos magnéticos e energéticos que a gente percebe como físico do jeito energético. Porque, imagina, aqui tem... Nossa, é um número que a gente nem tem palavra para dizer, de trilhões, de sextilhões, de multilhões de átomos e unidades Planck aqui. Então parece sólido, mas não é. Então, a gente está imerso, assim, é como se fosse... Sabe igual a tela da televisão? Sim. Só que é 2D, certo? Uhum. É uma superfície onde cada pixelzinho vai mudando e você vai tendo as imagens, sim, certo? Sim. É como se fosse isso, só que 3D. Você é uma tela de computador 3D. Caraca, e aí, tipo, tem aquela visão totalmente de primeira pessoa, né? Porque você é uma visão 3D, certo? Certo. Então, eu me vejo como uma visão de primeira pessoa, como se fosse Se você estivesse dentro de um robô, vai. Exato. Isso! E aí você é dono, né? Assim, dono, sei lá, vou usar essa palavra. A sua consciência, você não é uma coisa material, você é uma coisa numa gramatura muito mais sutil. Entendi. Não assim, tão coagulado na matéria. Porque a matéria, ela pode ser tanto onda como partícula. Você está muito mais para onda, a sua consciência. Você é uma consciência de informações, certo? Um conglomerado, assim, energético. Você não é material. Só que aí você entrou dentro desse corpo, que na verdade ele é uma continuidade, tá tudo conectado, assim, o seu corpo tá ligado a essa mesa através desse campo, é um campo único que ele vai ganhando coerência e mudando de forma de acordo com as energias, com as informações, porque é um campo de informações, cada próton carrega informações, isso é real, tá? Não é uma invenção da minha cabeça, você tem estudos mostrando. Cada átomo é como se fosse um mini celular, assim, fazer uma analogia. O que capta informações e transmite informações. Só que muito mais simples, no celular hoje é muito complexo. Mas eles vão se juntando e um monte de átomos formam uma célula, por exemplo. Aí você tem um conjunto de informações muito maior. Né? Você vai ter membranas, você tem troca de informações da membrana de dentro para fora da célula. E aí vai ganhando complexidade. Mas é um monte de mesma coisa. Assim, os átomos se juntaram nas células, que se juntaram em órgãos, que se juntaram em você. Que aí seria como se criasse o meu corpo, mas vamos chamar ele de avatar. Seria um avatar do meu corpo. Que aí, Não à toa o filme Avatar também fez muito sucesso. Faz. Pra você conseguir conceber essa coisa de você, na verdade, não é o seu corpo. Isso aqui é um veículo para essa experiência neste planeta. Tipo,
E aí, falando um pouco nisso, que você tocou nesse assunto agora, minha cabeça foi longe, que é assim. E qual que seria não sei se o que a gente consegue absorver de real que o filme, por exemplo, o filme Matrix aborda, com o que a gente tem hoje de informação? Qual que seria essa conexão que a gente consegue fazer? Por exemplo, o filme tudo bem, o filme vai te apresentar de uma forma mais lúdica essas informações. Fantasiosa, né? Hollywoodiano e tal. Tem a história, o bem e o mal, que a gente adora. Que é até engraçado você falar isso do bem e o mal, porque no ponto de vista do filme, a Matrix, ela existe, só que ela é infectada. Sim. O que seria essa infecção que eles, no computador, a gente chama de vírus? Tipo, meu computador pegou um vírus aqui, então Trojan Horse, que é um dos mais famosos de todos. Mas o fato da gente adoecer seria um vírus também? Eu acho que sim, porque é que aí, assim, é como se vai entrar nessa coisa de certo e errado. Sim. Certo? Assim, o vírus é um problema. Só que se ele tá lá, ele tá te mostrando alguma coisa. Mas você estar doente sempre te conta algo sobre você. Uma fragilidade no sistema. Igual o computador. Certo? Exato. Ele é um aviso. E assim, guardadas as devidas proporções, né? Então, quando você tá doente, aquele funcionamento ideal não tá daquele jeito. E aí, hoje a gente tem uma consciência muito maior de que, assim, você é uma coisa que não é material, que está controlando o seu corpo, certo? Sim. Então, as doenças físicas, elas são quando você não dá atenção para os desequilíbrios emocionais, energéticos. Por exemplo, você tem uma tristeza muito grande e você não conseguiu digerir aquilo e deixar aquilo embora, aquilo continua te afetando, você ainda se sente triste por um acontecimento X, aquilo vai se coagular no seu corpo. E aí aquilo te afeta de alguma maneira. Se você não dá atenção para a parte energética, aquilo vai... Porque aqui, a Matrix, é pra gente ter essa experiência bem física mesmo, né? Dos sentimentos, como isso afeta seu corpo. Todas as doenças te trazem aprendizado. Não à toa, assim, que você sente uma dor de garganta. O que você tá precisando falar? Ou o que você falou que ofendeu alguém? O que não foi... O que tá travado na sua garganta? O que você tá querendo expressar que você não tá conseguindo expressar direito? Só que a gente não pensa nisso, porque a nossa mente, a gente tá muito mergulhada no mundo material. Muito. Como a gente confia muito nos nossos sentidos e através dele, que a gente percebe muito, a gente tomou como verdade só o mundo material. Mas agora, a ciência está começando a demonstrar que a parte material é uma parte muito pequena da realidade. Tanto que a realidade é feita, né? Assim, considerando que a parte que 0,00001 é material, o resto, mesmo tomando o núcleo do átomo como material, 99,99999 é espaço vazio. Entendeu? Então, é uma incoerência muito grande olhar para o mundo como material se 99,999% do que a gente está vendo não é material. Por isso que todos os problemas que a gente está vendo aqui, porque a gente está muito mergulhado, a gente está muito iludido com essa Matrix, com esse mundo material. Porque ele parece mesmo muito material. Muito palpável, só que ele não é. Né? E aí agora essas descobertas trazem um conhecimento para a gente entender que a gente não precisa se apegar tanto na matéria. Porque quais são os problemas hoje? O que os grandes problemas do mundo? As pessoas ficam lutando, se degladiando por dinheiro, por bens materiais, por recursos, todas essas coisas do mundo material, né? E aí quando a gente se afasta um pouco disso e começa a dar um pouco mais de valor porque não é material, que é a nossa verdadeira essência, porque o mundo não é material, a gente vai começar a recobrar o equilíbrio. Porque as analogias, né? São bandos de repetições. A matéria, ela surge quando há coerência no campo quântico. Essas partículas materiais, elas se formam quando há coerência. Então, por que a gente está doente? Porque a gente não está conseguindo criar as coisas? Porque a gente está destruindo o mundo? Porque a gente está sendo incoerente com a forma que o mundo funciona. E as coisas só acontecem quando a gente tem consciência e chega o momento, né, da evolução. A evolução são passos. E agora a gente conseguiu ter acesso a esse conhecimento para ele ser espalhado, para a gente começar a olhar, perceber que a gente está agindo de uma forma errada e tratar o mundo não mais como material. Porque a gente já viu, se o material resolvesse todos os problemas, todos os ricos seriam felizes, todos os pobres seriam infelizes. Isso não é verdade.
Nossa. Né? As indústrias farmacêuticas com antidepressivos são sustentadas por quem? Principalmente Pelos ricos, porque são carésimos os remédios. Porque você trouxe até um ponto aí que eu achei interessante, que aí eu comecei conforme você foi falando, eu comecei a entender mais ou menos então o que seria. Eu tenho meu avatar e eu tenho a minha consciência que está conectada a esse avatar, certo? Isso. E aí, conforme as necessidades deste mundo, eu começo a me consumir por aquilo, eu começo a me desconectar dessa consciência, certo? E Sim. aí você tá buscando... O que você falou é que a gente chega na nossa verdadeira... Na nossa real verdade, vamos dizer assim, quando a gente começa a reconectar essa consciência com esse avatar, né? Porque a gente fica tão imerso que você falou, puta, eu quero consumir, eu quero ter um carro, uma casa, um tênis, uma roupa. Eu quero ter do bom e do melhor e a gente se perde nisso, porque às vezes a gente começa a focar tanto nisso que a gente começa a desconectar da nossa real experiência que a gente pode ter, para que a gente veio a essa Matrix. Que não é material. Exato. O que te traz felicidade, na verdade, o que te deixa feliz são sentimentos. Exato. Né? Assim, o que você tá buscando? Eu quero ser feliz. Felicidade é um sentimento. Ele pode ser alcançado das mais variadas formas. Só que a gente não foca no sentimento. A gente foca na coisa física. Por que você quer ter coisas? Porque você vai ficar feliz. Porque você quer se sentir satisfeito. Porque você quer se sentir poderoso. Só que o que acontece? A nossa busca, a gente tá tão obcecado pelo material que você passa por cima de valores, de pessoas. As pessoas matam por causa de dinheiro. As pessoas roubam, as pessoas são desonestas, as pessoas tiram do outro para ter o material. Só que dessa forma nunca vai te trazer felicidade. Pode trazer por um tempo, mas depois, inclusive, a conta kármica, né? Porque existe um fluxo energético, assim, é científico, de você coloca uma energia, aquela energia vai para o campo quântico e ela vai voltar para você, porque o mundo ele é todo estruturado de formas toroidais, né? Para quem não sabe, formas toroidais é igual aquela rosquinha assim que sai do centro, vai para fora e volta, vai formando uma rosquinha. Então tudo na vida, assim, você põe energia para fora, ela vai voltar para você. Só que, como a gente não tem tanta consciência desse mecanismo e não olha para a parte energética, você fica colocando para fora violência, roubo, enganando os outros, isso vai voltar para você e não vai te trazer felicidade. Que foi a razão primeira pela qual você foi atrás daquilo. Sim. Entendeu? Fica inócuo. A verdadeira... É a lei... Para mim, acho que é a lei mais clara da física, que é a ação e reação, né? Qualquer ação sua vai gerar uma reação. Então, igual e contrária, né? Exato. Vai voltar pra você. Ou igual ou pior, né? Às vezes até pior, exato. E isso afeta... Por isso que é bom você... Afeta não, né? E por isso que é bom você saber exatamente quais são as suas escolhas na hora de você tomar alguma decisão, né? Por isso que eu procuro... Eu falo por mim agora também. Eu sempre procurei ser o mais honesto, sincero e verdadeiro com as pessoas. E eu não sei se isso ajudou muito no meu banco kármico, né? Mas eu falo que eu sempre me cerquei de boas pessoas. E é engraçado que eu consigo fazer a leitura de alguém quando eu bato o olho nela e falo, não rola ali. Eu sinto... É muito engraçado isso, que a gente... Você falou desse campo vibracional e tal... Parece que você consegue sentir a vibração da pessoa, obviamente sem enxergar nada. Eu não tô enxergando, mas é uma intuição, a sensação né? disso. Que você olha e fala, puta, já teve gente assim, por exemplo, chegou, conversando comigo em outros lugares que eu trabalhei, falei, vai dar certo aqui, fico feliz de estar com você, não sei o quê. Só que quando a pessoa fala, você não sente uma verdade, uma sinceridade na pessoa, na essência da pessoa. Aquilo que ele está falando pode até ser uma verdade, mas a essência dela, a vibração dela não me contagia. E aquilo eu falo, puta, não tô legal aqui. Não tô legal e eu preciso sair. E é engraçado porque quando eu passei muito por isso em 2019, final de 2019, acho que eu já até comentei essa história. Falei, 2019 foi um ano assim que eu comecei a afundar. Eu senti que eu tava afundando. E aí veio 2020 e veio pandemia. Eu falei,
cara, agora eu não vou afundar, agora eu vou afogar, né? Só que é engraçado que aí parece que vem um pessoa, parece que a vida, a Matrix, né, como a gente tá falando assim, ela te coloca num outro cenário e ela traz pra você pessoas que fazem o seu campo vibracional jogar você pra cima. E aí foram tempos muito difíceis, né? Obviamente a pandemia. Sim, pra todo mundo, né? Mas eu falo que, tipo, eu tive uma das melhores sensações em quesito de prosperidade até, falando. Eu falei, cara, tipo, a minha vida virou. Ela tava de ponta cabeça e voltou. E eu acho que o que a gente pode entender, através desse entendimento todo, o que a gente pode aprender com isso para que a gente possa ter uma melhor experiência nessa Matrix e, né, e gerar até mesmo um banco kármico melhor ou como conseguir ajudar as pessoas, porque a gente olha aqui, a gente vê que tem muita gente perdida ainda. Não, muito, assim, grandíssima maioria, né? Porque, não, e às vezes assim, assim, vai falar, ai, nossa, eu não estou perdida. Não, eu tô caçando o meu caminho, a gente tá todo mundo em algum nível, tá um pouco perdido, porque o mundo tá assim, a gente tá passando por um momento de mudança tão rápido que como você não se sente perdido, né? Tudo que a gente viveu na nossa infância não faz sentido nenhum mais hoje. Nenhum. Assim, a gente não teve essa experiência. Tudo que eu aprendi na minha infância não funciona mais. Então, tá todo mundo muito perdido, né? Então, e essas novas descobertas, a gente entender, né? Conectando os assuntos, né? Que a gente tá na Matrix, isso quando... É que a gente associa o filme. Ai, meu Deus, então, porque o filme tem toda aquela coisa de... Ai, estou sendo sugada a minha energia, eu sou, na verdade, num casulo e eu sou uma bateria usada. Tem gente que até usa esse conhecimento e acha que isso existe em algum nível, né? Que a gente está sendo usado para sugar a nossa energia, esse mal, que a vibração do mal gera energia e outros seres usam a nossa energia. Mas, assim, desconsiderando tudo isso, não estou falando que exista ou não, tá? Sim. Assim, a gente entender que a gente está dentro de uma espécie de simulação de computador, através desses pixels da física quântica, entender como isso funciona, o que acontece? Quando você vê o mundo como material, ele parece tudo aleatório e você não vê causa e consequência. Sim. A forma como você está acoplado nessa Matrix, ela tem regras, ela tem causa e consequência. Existe uma inteligência, isso que está sendo provado, que existe uma inteligência que rege cada pixel desse universo. E assim, não é só o planeta Terra que é feito desses pixels, é o universo inteiro. Então existe uma consciência que vai regendo tudo isso e que tem uma lógica matemática, inclusive. Como as coisas os eventos que parecem aleatórios na nossa vida não são. Eles são trazidos de acordo com a nossa vibração, porque o mundo não é material, ele é energético. Então o magnetismo é super importante. Você atrai, essa coisa de lei da atração, é que é muito mais complexo e tem, na verdade nem é mais complexo, tem muito mais variáveis do que, vou pensar em dinheiro, eu vou ficar rico, né? O buraco é mais embaixo. Mas o entendimento que a gente que você é uma consciência, não se identificar tanto com o material e começar a mudar a sua lente de o mundo não é material, o mundo é energético, e a gente está aqui num lugar onde tudo é conectado. E a minha ação aqui tem consequências lá longe, começa a abrir oportunidades que antes não estavam disponíveis. E começa a diminuir um tanto de medo e ansiedade e aumentar a confiança e oportunidade. Então o mundo ele vai se transformar muito, entendendo que na verdade a gente está dentro de algo muito semelhante à Matrix. Não com o drama do filme e as aventuras, etc. Mas que isso aqui não é o todo. O mundo material é 0,00001 da verdade, entendeu? E aí, quando você passa a entender o mundo sobre a ótica energética, várias outras coisas que você não está fazendo, que você não está levando em consideração, começam a aparecer porque você não sabia que funcionava desse jeito, entendeu? Então, é uma descoberta que vai transformar o mundo de uma maneira que não é vista. Assim, a gente não tem nem registro na história, porque esse momento que a gente está vivendo dentro de outros macrociclos, ele é 1 em 26 mil anos. A gente não sabe o que aconteceu há 5 mil anos atrás direito. Cara, a gente se perde nisso, né? Porque você está falando
a gente é como se a gente não tivesse a noção de espaço e tempo, né? Porque a gente não tem noção do que aconteceu lá atrás. E a gente não faz a menor noção do que vai acontecer lá na frente. Porque a gente também tá focado nessa experiência, né? E como que a gente pode, através desse conhecimento todo que você apresentou pra gente agora, dessas verdades que você tá trazendo à tona pra gente... São as descobertas mesmo da ciência. Sim. E como que a gente pode, daqui pra frente, se beneficiar disso? Então... Com esse entendimento todo. Trazendo, assim... Trazendo de uma maneira simplista, né? Sim. Porque é um assunto que, infelizmente, eu amo esse assunto, mas eu me dediquei muito a estudar e entender alguns detalhes. E quanto mais você aprende, mais você se apropria mesmo dessa verdade, né? E é uma coisa que não tá ainda, não é um conhecimento que é base para a maioria das pessoas, né? Mas, assim, tomando como verdade isso que eu tô falando... o que é necessário entender é que o que você faz, o campo é todo conectado. Então, essa história que, por exemplo, eu vou roubar de alguém aqui, e aí se ninguém descobrir, nada vai me acontecer. A única punição que pode me acontecer é se eu for pego e for pra cadeia. Isso é uma grande mentira. Porque como você está conectado dentro desse campo e você está feito de trilhões desses átomos que são hubs de informação e que estão transmitindo informação pro outro lado do universo, em algum momento, essa energia densa que você se carregou, que você está vibrando e você não consegue se livrar, não adianta, aquilo vai trazer pra você. E isso pro bem e pro mal. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Tudo que é feito, tudo que você faz, gera informações nesse campo. Tá gravado no campo. É como se fosse um pendrivezinho, um chip de memória que fica ali armazenando todo o seu banco de dados, vamos dizer assim. Isso, exatamente isso. Tá tudo na nuvem. Tudo que você fez tá na nuvem. E isso pode ser acessado, se você consegue captar essa frequência. Então, não adianta você roubar, não adianta você mentir, não adianta... Qualquer coisa que você fizer, aquilo vai voltar para você, pro bem ou pro mal. Então, imagina, olha o que as pessoas são más, o que as pessoas são desonestas, o que as pessoas são, né, vibram numa baixa frequência. Quando esse conhecimento tiver totalmente assimilado, você quer ficar se prejudicando? Quando você fizer alguma coisa ruim, você vai ficar meu Jesus, isso vai voltar pra mim. Aí você vai tomar umas 2, 3 na cabeça e não vai fazer mais. Porque você vai entender de onde veio. Hoje não. Hoje não é esse. O raciocínio das pessoas não é esse. Eu fui pego, então eu preciso esconder melhor da próxima vez. Só que nunca vai funcionar. Nem que você tenha aqui na próxima vida, né? Quando você entende essa coisa da Matrix, tá cada vez mais claro que a gente tem reencarnação, né? Sim. Até acabei de vir de um retiro, assim, que eles tratam de uma maneira, assim, tem reencarnação, não tem o que discutir. Já é dado como uma verdade, a gente tem muitas evidências, etc. Então, aí você acha, não, mas a pessoa roubou e viveu uma vida maravilhosa e nada aconteceu com ela. Cara, primeiro você não sabe pra onde ela foi depois que ela morreu. Que pode ter sido pra um lugar nada bom. E assim, agradeçam que vocês têm um corpo pra pagar karmas. Porque quando você não tem o corpo e fica tudo no sofrimento mental, é muito pior que o sofrimento físico. E a condição onde você vai reencarnar vai ser muito ruim. Por que você acha que pensa todas as pessoas que encarnam, que vêm aqui, que nascem, nem vamos usar essa palavra, todas as pessoas que nascem hoje, 1/3 é chinês e indiano em extrema pobreza. Que são os países mais populosos. Então, onde, assim, são os países que mais crescem, assim, e sim, assim, mas você tá falando mal dos chineses? Não. Pensa, hoje, como que tá a pirâmide? São muito poucas. E é muito curioso, porque as pessoas ricas, que têm condições de fazer um tratamento, etc., têm uma super dificuldade para engravidar. E você vê a mulher na rua com uma má alimentação, numa situação de estresse, de muita vulnerabilidade, com 4, 5 filhos, tem um atrás do outro. É muito impressionante, porque a gente precisa voltar nessas condições para resgatar os karmas que a gente fez. Pensa que a gente produziu de karma negativo, com guerras, naquelas épocas assim medievais. A gente tá muito civilizado perto do que a gente era. Parece que o mundo tá super violento, mas não tá. Era normal. Você sai aqui da rua, aí tem um outro cara lá sentando chicote no outro ser humano. E tava tudo bem. As pessoas olhavam aquilo e entendiam que era normal.
há muito pouco tempo atrás. Então, a gente está nessas condições, assim, o mundo está populoso numa esfera muito densa porque a gente está resgatando o karma. Então, a gente precisa parar de produzir os fucking karmas para subir essa régua. Não tem jeito, não adianta, sabe? Não vai vir de fora. O trabalho é interno. A gente só manifesta... O mundo de fora é reflexo do nosso mundo interno. E é um trabalho interno, individual, mas que também pode ser coletivo? Sim, é assim, você só consegue cuidar de você mesmo, você não escolhe pelos outros, você não muda ninguém, você só se muda. Só que quando você muda o outro. Se você, em vez de assim, falar, mas eu fui lá criticar o outro porque ele não tá sendo legal com os outros, você tá colocando uma energia densa criticando. Quando o ser humano, ele não gosta de seguir regras e ouvir críticas. O ser humano, ele imita. O ser humano imita. Moda, você vê 2, 3 pessoas usando uma bota, você quer uma bota igual. Ninguém precisou falar pra você, não, você precisa usar essa bota. Você simplesmente imita. Então, a gente precisa entender que para a mudança acontecer, você precisa ter um número suficiente de pessoas sendo desse jeito para que elas sejam imitadas. Para você começa a imitar o comportamento. Se você nasce num lugar onde todo mundo tem uma mentalidade de escassez, né? Ai, não, eu preciso roubar porque falta, porque eu preciso pegar, não, eu vou guardar aqui, não posso dar pro outro, porque senão vai faltar para mim. Você vai imitar. E se você nasce num lugar onde, não, imagina, vamos dar, vai vir mais, quando a gente dá, vem mais, você vai imitar esse comportamento. Então a gente precisa ser em vez de cobrar do outro. E isso está inserido nessa lógica que essa ciência mostra dessa matrix que a gente vive. E isso daí que você está falando, eu acho muito legal, porque nessa questão que você citou por último agora do dar. Doar, né? Vamos dizer assim, não dar, né? Mas doar, você está doando. Então. Por exemplo, eu me sinto muito, muito renovado quando eu estou doando, por exemplo, roupa. Há mais ou menos, acho que umas 3 semanas atrás, eu abri meu guarda-roupa, e desci tudo que eu tinha lá. Tênis, terno, calça, shorts, bermudas, camisetas, camisas. E eu juntei, acho que nada, umas 4 sacolas gigantescas. E aí eu peguei e falei, preciso fazer a energia circular. Aí, ó. Você entendeu? É que você já tem a visão mais energética. Pra você dar, não é uma coisa física. Energia, você tá falando. Exato. A energia vai circular. E aí, quando eu... Primeiro assim, eu tirei do guarda-roupa e deixei ali no cantinho de casa. E aí, a minha namorada até passou em casa. Eu falei, você pode deixar lá na igreja lá, que tem a igreja que a gente faz as doações e tal. Ela pegou e levou. E aí, quando a partir do momento que saiu de casa, eu senti a energia que eu tinha naquilo indo embora, porque tá indo para um outro lugar, fazer um bem para alguém, e ao mesmo tempo a energia da casa começou a circular de maneira diferente. Entendeu? E a minha energia começou a vibrar de outra forma. E eu falo isso não só disso daqui, de se desprender de coisas materiais, e até mesmo de trabalhos. A partir do momento que eu me desvinculei de alguns trabalhos que eu tinha, acho que por questão de energia com algumas pessoas, a Bia mesmo aqui fala, você tá outra pessoa. Tudo bem, eu comecei também a fazer terapia, comecei a fazer um monte de coisa. Mas um vai desencadeando o outro, Exato. né? Exato. E aí parece que entrando até um pouco nessa questão dos chakras, parece que vai destravando um por vez. E aí é como se fosse um rio. Tá com o canal fechado aqui, tá aqui. A partir do momento que você começa a tirar daqui, tira daqui, flui. Flui, é impressionante. E aí a energia parece que ela vem assim, pum, entra aqui assim na coroa e avassaladora, cara. Não é demais? É maravilhoso. E aí acho que isso traz um despertar maior para essa matrix, porque aí entra de novo naquilo que a gente já tava falando lá atrás, que eu sinto que o meu avatar e a minha consciência, conexão. Isso! Porque o que a gente precisa entender, assim, o conceito da Matrix é que ela é comandada não pelas coisas materiais, pelas leis newtonianas. E isso tudo bem, funciona para os objetos macro, mas o que realmente importa é que a nossa experiência aqui conectado nisso daqui são as leis energéticas.
Você vê, olha o sentimento, como os desdobramentos, os fatos que vão acontecendo quando você se desprende de algo denso, do seu de trabalho, de roupa, como você falou. Começa a acontecer outras coisas na sua vida. Sim. O que assim, na visão material, nossa, mas peraí, eu vou dar uma roupa e eu vou arranjar um novo trabalho? Aparentemente não tem conexão, só que tem. E aí é esse entendimento que a Matrix é energética, que na verdade é uma massa de um número infindável de átomos que a gente comanda com a nossa energia. Nossa, você começa a interagir de outro jeito. E é muito louco isso, porque você falou até da questão de trabalho e tal. Quando eu me desvinculei de algumas coisas, outras coisas boas começaram a aparecer. E aí vieram pessoas me procurando, falavam, queria fazer um freela aqui com você e tal. Eu falei, cara, é muito... E é engraçado porque essas coisas parecem que às vezes são imediatas. Elas não acontecem nesse just in time. Mas às vezes acontece. Uma coisa curiosa que aconteceu, eu morava numa casa e eu precisava sair daquela casa porque ela estava à venda. E aí eu falei, eu preciso sair. E a plaquinha ali de vende-se. Eu meditei. Eu terminei de meditar, fui dormir. No dia seguinte, eu estava almoçando, minha namorada me liga e fala assim, você não quer ir ver o apartamento da minha madrinha que acabou de vagar? Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, vamos. Quando a gente estava chegando, eu até brinquei com ela, falei, deixa eu dar uma olhada como que é a região. Aí eu comecei a olhar, tem farmácia aqui, tem padaria aqui, tem supermercado aqui perto e tal. A hora que entrou na rua, que eu peguei e entrei no prédio, eu abri a porta do apartamento, eu falei, é aqui. É engraçado como a gente sente, né? É aqui. Ainda ela virou pra mim e falou assim, mas você não vai terminar de olhar o apartamento? Porque a porta do apartamento, ela abriu, ela daria pra cozinha aqui e o corredorzinho que vai pro resto, né? Que aí abre a sala aqui, um quarto e o banheiro. Eu abri assim, eu tenho a clareza até hoje dessa imagem, que brilhava assim a cozinha. Eu falei, é aqui. Ela falou, você tem certeza? Você não quer terminar de olhar? Eu falei, tá. Fui lá, peguei o celular, comecei a filmar assim pra mandar pros meus pais e tal. Aí a gente foi embora, eu falei, é aqui. Que e louco. A mesma coisa que eu senti nisso, eu senti na casa que eu morava antigamente. E aí, quando eu fechei o contrato de aluguel, a casa que eu tava foi vendida em menos de 5 dias. Tá vendo? Existe uma ordem. Você acha que é acaso? Não, é o acaso. Os acasos acontecem numa quantidade tão maior do que a estatística explica. É que a nossa visão é tão assim, não, é material, é tudo aleatório, é tudo acaso. Gente, a gente tá num campo energético que tem uma inteligência que rege tudo. É que as pessoas param pra fazer isso que você fez. Não, vou meditar. E essa calma, assim... vai dar certo. Não é uma coisa assim, precisa dar certo. Não, tem que dar certo. Se não der, vou ficar puto. Não. Assim, é um querer sem estar apegado ao resultado, né? Sim. E você falou disso daí, é engraçado, porque às vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas com o meu excesso de positividade. Que eu sempre falo, não vai dar certo. Talvez não agora, mas no momento vai dar certo. E aí, você tava falando disso tudo, eu comecei a rebobinar um pouco a minha fita aqui, né? Comecei a voltar o meu chip aqui, né? Comecei a fazer o download das coisas e tal. É muito engraçado, que a gente fica muito nessa questão do ter, só que aí eu comecei a lembrar, falei, caraca, velho, e as experiências que eu já tive? Que aí eu comecei, falei, eu já fui um cara extremamente endividado. E aí, até uma namorada da época falava, como que você sai da cama? Aí eu falei, eu vou ficar chorando? Eu tenho que levantar e... eu tô colhendo uma escolha minha. Que foi até essa questão, eu preciso ter. E só que assim, chega um momento que você começa a gastar mais do que você tem. Então as dívidas vêm. E aí eu não tinha dinheiro pra cobrir aquilo que eu tava investindo, né? Comprando, né? E aí eu falei, E é uma coisa que eu até recentemente toquei nesse assunto. Eu falei assim, a experiência tá ali pra você viver. Então, se eu tô passando por isso, por uma escolha minha, que eu sei que inconscientemente ou conscientemente foi uma escolha minha, o que eu posso tirar de proveito disso?
E a gente não faz isso, às vezes. A gente só se queixa de estar naquela situação. E nem para pensar como ela foi construída, né? Por que aquilo entrou pra você? O que você tem que aprender com aquilo? E porque se você não aprender, o que vai acontecer? Vai ficar acontecendo de novo. Então tem uma inteligência, tem uma coisa que rege. A gente não tá no mundo material, morto, largado, aleatório. Então esse conceito da matriz começa a explicar como tudo isso acontece. E aí muitas pessoas já têm essa, né, a intuição de como isso funciona. Não é à toa que a gente faz filmes sobre isso. Sim. Mas ainda a maioria das pessoas não age e não considera o mundo dessa forma. Mas quando isso acontecer, tudo vai mudar, né? A gente tem que começar a falar sobre esse assunto, começar a trazer esses exemplos para ver que, na verdade, é assim que funciona. Que não adianta você buscar fora no mundo material, porque o mundo não é material. Você tá na Matrix, e aí você entendendo as regras da Matrix, você controla isso muito melhor, igual no filme, né? Sim, você pode até voar, né? Que nem o Neo lá no filme, ele começa a ter o poder de levitar, né? E eu acho interessante isso. Eu acho que em algum momento talvez a gente consiga atingir esse update da nossa Matrix, né? Não, por exemplo, assim, esse cientista que eu fiz, vários cursos dele, que vai mostrando como vai funcionando, uma das coisas é que, entendendo que o próton é uma energia que gera campo gravitacional e é toda a matemática que ele está desenvolvendo, você vai começar a ser capaz, ele já aponta isso como uma evolução que vai acontecer na nossa vida, que a gente vai ver isso acontecer, que os carros, por exemplo, eles vão levitar mesmo. Você vai conseguir isolar o campo gravitacional e vai começar a levitar. E ele já tem, assim, estudo, já está no laboratório dele trabalhando para que isso aconteça nos próximos anos. Entendeu? Então, as coisas vão mudar muito. E aí que começa a aparecer essas coisas que a gente via antes no filme, mas que passam a ser reais. Por quê? Porque a gente já está antecipando os filmes, todas as criações, a gente bota para fora para nos contar quem a gente é por dentro. Né? Avatar, os filmes da Marvel, tem várias questões, assim, eles trazem de uma forma, lógico, né? Tem lá a historinha, os romances e tal, mas tem ideias por trás que vão nos contar sobre os nossos problemas, o caminho para onde a gente está indo. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente cria. Por isso que eu falo, cara, parem de criar filmes de terror, pelo amor de Deus. Porque tá criando terror no mundo externo. E isso reflete muito. Você percebe muitas pessoas que quando assistem filme de terror ficam... Tipo, os primos da minha namorada, eles já têm, acho que seus 25 anos. E eles não gostam de filme de terror. Um dia eles assistiram um filme de terror por insistência de uma pessoa externa. E eles não conseguiam dormir. Olha, até você alinhar a sua energia de novo. Qual que é a diferença de você ter passado por um assalto Sim. ou você assistir um filme de terror? Você vai ficar sem dormir igual. Você quase, né? O trauma vai ficar ali por um tempo. É horrível. E aí, você tá vibrando aquilo. Se você assistir filme de terror, por exemplo, sabia que aumenta a chance de você ser assaltado? Nossa, graças a Deus eu não assisto. Porque, assim, não é que você, assim, eu assisti filme de terror, vai ser assaltado, mas você tá no seu plano mental, no seu campo de vibração, você tá informando o campo quântico de uma energia super densa. Eu, assim, faz muito tempo que eu não assisto mais filme de terror, mas a memória que eu tenho, eu ia acender eu morria de medo, eu não conseguia olhar para um lugar escuro, eu não queria apagar as luzes, eu ficava agindo, sabendo que aquilo tava no filme, sabendo disso, você age como se você estivesse prestes a viver uma cena de terror. E se você tá vibrando e aquilo tá mais ou menos ali alinhado com a sua conta kármica, com o que você tá vivendo, etc., aquilo começa a atrair uma outra pessoa, porque o campo todo, Sim. Não existe espaço na comunicação do campo quântico. Então, o assaltante que tá lá vibrando uma coisa de terror vai ser atraído por você que tá com terror no campo. E aí não é garantido, tá? Não é que assim, assistir um filme de terror, vou ser assaltado. Não, mas aumenta a probabilidade. É fato, é isso mesmo. Uma pergunta aqui que me surgiu, que me ocorreu quando a gente estava falando disso. Eu queria ver se você consegue ajudar a gente com essa questão. Eu não sei se tem até a ver. A gente falou aqui da Matrix, mas a gente também tem o filme A Origem, com Leonardo DiCaprio. Sim. E fica uma grande questão, porque lá também acontece. O cara tá vendo ali, vivendo aquela Matrix também, vamos dizer assim, né? Só que ele consegue, ao mesmo tempo, ter uma distorção daquilo.
De repente você tá olhando reto, de repente o prédio começa a ficar aqui assim e tal. Só que no final, por exemplo, fica aquela indagação se ele tá vivendo uma realidade ou se ele tá fora daquilo ali. E como que você acredita, você, Manu, através desses estudos todos que você já acompanha e tudo mais, que a gente vai conseguir identificar o que seria a nossa Matrix e o que é enxergar fora dela? Tá, eu tô pensando com essa questão do filme da Origem, né? Porque a Origem, ele mostra que existem muitas camadas, né? De vivências, assim. Sim. Você vai afundando dentro dos... Que ali é trabalhado como um sonho, né? Mas a gente vai tendo várias camadas da realidade, né? Sim. Até chegar numa... Que eu acho que aquilo lá é uma representação física das camadas que a gente tem na nossa cabeça, sabe? Certo. Mas eu também acho que isso, por exemplo, quando a gente morre... Eu acho que a sensação que a gente tem... Isso é como você falou, Manuela pensando sobre o assunto. Que quando a gente morre, na verdade, a gente acorda desse sonho aqui. Concordo. Entendeu? Aí você fala, nossa, passou aquilo lá. Entendeu? Então, talvez esse aqui, quando acabar isso aqui, a gente vai acordar para uma outra coisa. Assim, quando todos os dias a gente morre e vive de novo, a gente dorme e revive. É fractais, né? São repetições de padrões com pequenas variações, mas que existem características semelhantes. Então, eu acho que quando a gente morre, na verdade, a gente acorda. Eu tenho um pouco essa sensação. Liberta, né? Aí vira... Aí isso aqui, aí você fala, nossa, imagina, acabou isso aqui, já era. Igual quando você tá tendo um pesadelo e você acorda e fala, nossa, ai, que bom, passou aquilo ali. Eu tenho um pouco essa sensação. Achei maravilhoso. Parece, né? Mas é, porque eu concordo com você. Eu tenho essa sensação de que... É até engraçado, porque levando um pouco pra quando a gente tá dormindo... Eu tenho a sensação de que sempre quando eu estou dormindo é o momento em que eu estou desprendido da Matrix. Eu estou livre, vivendo. E aí tá engraçado que entra aquela questão do déjà vu que a galera fala, né? Nossa, mas eu já passei aqui. Não é muito louco isso? Eu acho maravilhoso. Nossa, um dia acho que a gente vai ter um entendimento melhor, assim, tipo, por quê, né? Não, e é nítido, né? É nítido. Você fala, caraca, eu estive aqui. Será que isso não é um universo paralelo? Ou, né? O que será que é isso? Porque eu não acho que é só... alguém fala, porque o circuito do seu cérebro passou 2 vezes rápido, e aí deu essa sensação. Eu não acho que é só isso. Não, eu acho que tem muito mais coisa, cara. E aí... Bom, focando até nisso daí que você falou, tudo isso que você apresentou pra gente, eu queria compartilhar com você que eu estou tentando, aos poucos, me desprender do ter para começar a focar nas experiências. Principalmente depois que eu assisti, inclusive vocês estão perdendo tempo, o curso da Manuela, tá? Vocês gente, deveriam novas ver, turmas em breve. porque ela fala até dessa questão da física quântica, ela dá uma aula, uma senhora aula, tá? Falo isso. Depois tem até meu depoimento lá, vocês podem ver. Verdade, o Gui foi um dos meus alunos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando eu estou hoje, nesse momento da minha vida, deixando de focar no ter material para ter a experiência, focar em experiências. Por quê? Porque a hora que eu me desconectar, é só isso que eu vou levar. Exato. E é muito louco, sabe o quê? Quanto mais a gente foca, por exemplo, eu quero ser rico, tá? Uma coisa que todo mundo quer. Mas se aquilo, dentro do seu projeto de vida, aquilo tá conectado, não, eu quero ter esses recursos, porque com esses recursos eu vou fazer tal coisa, e tá ligado em experiências, e eu vou criar, porque o dinheiro é um meio, ele não é um fim, ele é um meio. Sim. E aí, se a sua busca pelo dinheiro tá atrelada às experiências, ele vem com muito mais facilidade do que, não, eu quero ter 10 milhões na minha conta, ponto. E você não tem mais nada em cima daquilo, sabe? Nenhum projeto, nenhum sonho em cima do que fazer com os tais 10 milhões. Então, até o material vem mais fácil quando a gente trata o mundo como energético e foca nessa questão dessas experiências. Louco, né? Eu acho maravilhoso. Então, viu, gente? Essa é a grande lição, assim. A gente tem que mudar urgente, para ontem. O nosso mindset. entendimento, o mindset, o mundo não é material, ele é energético e conectado. Entendendo essas conexões, aí você abre caminho, muito mais facilidade para os seus objetivos, para os seus sonhos. Com certeza. É aquilo que eu até exemplifiquei. Você destravou o filtro ali, ele vai embora. Né? Vai embora.
Ai, nossa, já foi bastante assunto por hoje, né, Gui? A Acho que a cabeça gente já tá- bombardeou de informação, Nossa, viu? vamos pra uma abstração, né? Você fala, meu Deus, e agora? Aí a pessoa sai do podcast e fala, meu, tô na Matrix. E agora? É que parece muito material, né? Não, Mas não é. Não é material. Mas vivam a experiência, lembrem-se disso. Vocês estão na Matrix para viver a experiência. Para viver a experiência. E lembre-se que tudo que você faz, você cria uma assinatura energética no campo. E em algum momento, mais cedo ou mais tarde, isso vai voltar para você. Então, crie boas assinaturas energéticas. Sejam legais com as pessoas. Isso mesmo. Gente, então, podem deixar perguntas. Se vocês gostaram desse assunto, compartilha com quem vai amar entender melhor como funciona essa Matrix da vida real. Se vocês quiserem tirar dúvidas, saber melhor como funciona tudo isso, deixem aqui seus comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Nos vemos no próximo podcast. Super obrigada, Gui! Imagina, Ana, obrigado. Fiquei muito feliz em participar, viu? Foi maravilhosa essa Vem experiência. Vem mais vezes, adorei. Pode deixar. Gente, um super beijo pra vocês e até o próximo episódio.